E nessa sequência que aqui nós estamos, nesse bloco, vamos analisar aí mais algumas questões para que vocês possam aprofundar mais ainda no estudo do direito processual civil. Então, nesse momento, eu tenho a sensação que vocês já perceberam a dinâmica que é estudar, logicamente, a teoria, que vocês já tiveram essa oportunidade, quem não teve, recomendo, e agora também tem uma outra perspectiva por meio dessas questões, tá? Então, são duas formas interessantes, e aqui a gente vai seguindo esse bloco. Mais uma vez também, é claro, eu vou me apresentar, caso vocês ainda não estejam familiar, né? De repente entraram só nesse bloco, nesse módulo, por algum motivo, né? Então, o meu nome é Leonardo, o meu e-mail para contato é professorlgutierrez@gmail.com. Essas são as minhas redes sociais, né? Instagram, prof, né? Só Gutierrez, e também tem o Facebook, mas colocando meu nome vocês vão encontrar nas duas redes. Para que serve isso? Para a gente manter mais o contato, para vocês conhecerem as atividades que eu desenvolvo, para que vocês possam dar sugestões às necessidades que vocês têm, enfim, tudo que possa melhorar a minha qualidade aqui enquanto professor, tá? Então, na nossa sequência aqui, a respeito da comunicação dos atos, né, nós estamos falando de citação, a citação é um ato pelo qual somente, essa palavra aqui eu já tenho uma atenção redobrada, né? Será convocado o réu para integrar a relação processual. Então, o que fica registrado para vocês? A citação é ato pelo qual eu vou convocar, eu vou avisar o réu, se houver, né, um processo de execução, o executado, e se houver algum interessado, o interessado. Então, a citação se destina a réu, executado e interessado. Anotem aí. Então, aqui já está errado. O que a gente vai fazer agora com atenção, né? A um, ela está errada, né? Então, onde tem um, eu risco, né? Aí a gente tem que ter esse cuidado aqui. Então, a um está errada, a gente risca a A e risca a E. Tá bom, já me ajuda, né? Como eu falei, aqui é só uma forma de mostrar para vocês que existe um outro método de responder as questões. Mas é claro que o principal aqui desse curso, vocês perceberam, que é claro que é mostrar os atalhos para vocês, mas também perceber que existem os caminhos, né? Então, mostrar o caminho normal e o caminho um pouco mais curto, né? Aí cada qual vai navegar pelo que mais lhe interessa. Então, é assim que eu gosto com o meu aluno, né? De dar a ele os métodos e ele vai escolher o que ele prefere. Depois você até entra em contato aí, né? Mande mensagens, o que for necessário, seja no canal aqui, seja via as redes que eu passei para vocês, para que haja aí uma comunicação. Ó, professor, eu gostei mais desse método, eu gostei mais desse outro, né? E assim eu vou conseguir filtrar também, né? Ver que os meus alunos estão tendo preferência, né? Claro, a aula não tem que me agradar, não tem que sair satisfeito, tem que agradar a vocês, né? Então a aula é para vocês. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, ou seja, ele se antecipa e aí ele é citado exatamente assim que diz o código, né? Então a 2 está correta. Ó, por exemplo, eu já consigo eliminar a D. Então, o que vai ser diferencial nessa história, ó, que legal, é saber se essa 3 está correta, né? Que é ela que vai ser a diferença entre a C e a B. Tá? Então, essa é uma técnica que às vezes ajuda muito, às vezes ajuda um pouco, mas cada pouquinho é bem válido, né? Então, a citação válida, ó, já viu o erro aqui, ó, não é salvo, é ainda que ordenada por um juiz incompetente, induz litispendência. O que é litispendência? Uma relação entre autor e réu, né? Que está aguardando o julgamento, torna litigiosa a coisa e ainda constitui moro devedor. Para quê? Para fins depois de atualização monetária. Então, o erro, na verdade, não é salvo, é ainda que. Então, a alternativa 3 está errada. Então, temos, por enquanto, somente a 2, e é claro que a gente sabe que só pode ser a C, né? Mas vamos verificar? Então, incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias, exatamente, as providências necessárias para viabilizar a citação, no caso aqui do réu. Então, quais são essas providências, professor? Então, bateu, tá certinho aqui.
informar endereço, pagar as taxas, né? São essas providências que ele deve tomar aí no prazo de 10 dias. Então, alternativa C. C do quê, pessoal? C de deu certo, né? C de correto, é isso aí. Considere as assertivas sobre a comunicação de atos processuais. A citação somente, lembra, né, do somente, isso me traz uma preocupação pessoal. Na verdade, a citação, ela pode ser pessoal, mas o Código de Processo Civil coloca uma vírgula, e ele segue, né? Ela é pessoal, mas pode ser feita na pessoa do procurador, do mandatário, do representante legal, do administrador, do gerente, do preposto, do porteiro, do vizinho na hora certa. Então, ou seja, nós temos diversas exceções à regra, né? E esse somente deixa a afirmação errada. Na ausência do citando, né, que seria o réu executado ou interessado, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Isso aqui é bem de prova mesmo, né? O locador que se ausentar do Brasil sem avisar o locatário que deixou na localidade onde estiver situado seu imóvel um procurador específico para receber a citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, que é encarregado de receber os aluguéis, né? Então, geralmente é imobiliária, né? Geralmente é ela que também acaba sendo o procurador. Mas se não houver essa questão específica, vai ser ela mesmo já nomeada como habilitada para receber a citação. Isso aqui está correto, né? Então, por enquanto, 2 e 3. A citação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e as autarquias, fundações, será realizada perante a advocacia pública, né, a procuradoria, responsável pela representação judicial. Então, 2, 3 e 4. Vamos ver aqui o que nós temos. 2, 3 e 4. B de boa. B de beleza. Acertamos mais umas aí. Espero que vocês estejam acertando também, né? Próxima. Citação será realizada por meio eletrônico, né? Só estou olhando aqui para ver o que ele está querendo, se acerta, né? E tudo mais. Quando, né, no caso aqui, exceto, né, microempresa, empresa de pequeno porte, quando for empresa pública, privada, exato, né? Então a citação de empresas, sejam elas públicas ou privadas, a citação é realizada por meio eletrônico. Nesse caso, essas instituições devem manter um cadastro para receber a citação e intimação no processo eletrônico. Isso aqui está correto. Não faço por correio, quando for ação de Estado ou quando o citando for incapaz. Tá certo, né? Nós temos 5 exceções da citação via correio, né? Então, quando for ação de Estado, quando o réu for incapaz, quando for pessoa de direito público, quando o autor requerer uma citação, no caso via oficial de justiça, né? Diferente, ou ainda porque na localidade não tem correios, né? Aqui contemplou 2, mas está correto. Nos condomínios edilícios ou loteamentos que tenham controle de acesso, né? Ou seja, a portaria, é válida, né, entrega de mandado a funcionário da portaria que é responsável pelo recebimento de correspondência, que só pode se recusar se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. Isso aqui é uma novidade e está correto, né? Eu nem olhei aqui para baixo, para a gente fazer aquela nossa prévia, mas vamos ver aqui, né? O que vai ser diferente se a 4 está correta, né? Nem me atentei. Então, essa aqui já está errada, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Então a gente já sabe que a 4 está certa, né? Tá. Ajuda, tá vendo? Até ajuda. Mesmo a gente não tendo essa preocupação inicial, a gente viu que a 4 está certa, né? Porque só sobrou essa possibilidade aqui, de acordo com os enquadramentos disponíveis, né? Continuando, então, o que nós temos? Citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoas com poderes de gerência ou administração, ou ainda funcionário que é responsável pelo serviço, o recebimento de correspondência. Isso aqui também está certo, né? Então, de fato, bate aqui com o que a gente já imaginava, mas de qualquer forma é sempre bom analisar essas relações, tá? Então, aqui uma questão bem tradicional, contemplando vários itens a respeito da comunicação de atos, especificamente citação. Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acessos,
será válida a entrega de mandado ao funcionário da portaria, que a gente acabou de ver, né? Que, entretanto, pode se recusar sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. Isso aqui está certo, né? A gente já viu. Quando por 3 vezes. Onde tem número, a gente já tem uma atenção redobrada, né? Dizem que eu estou lendo uma já pensando na outra. Vocês vão ficar nesse ritmo, vocês vão pegar essa relação. Eu, quando iniciei meus estudos, eu olhava, às vezes, alguns professores com uma dinâmica, eu falava, nossa, como é que ele consegue, né? Isso é uma coisa natural, vocês vão ficar até melhores do que o professor, essa é a ideia, né? E aqui a gente já sabe que não são 2 tentativas, né? Desculpa, não são 3 tentativas, já estava corrigindo, né? São 2 que o oficial, procurando, né, o réu, o mais importante aqui, ó, você encontrar, isso que é importante na hora certa, ó, havendo suspeita de ocultação. Então, não é porque o oficial não encontrou, é porque havia uma suspeita de ocultação. Intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, um vizinho, que no dia útil, porque tem gente que fala, professor, mas não são 3? Não, ele vai 2 vezes, a terceira é para realizar a citação. Voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar, por isso que se chama hora certa. E aí, como é que fica aqui o nosso esqueminha? Vamos olhar aqui embaixo, ó. A A já está errada, né? Porque a B está certa. A B, de novo, tá fácil assim? Ô, louco, a gente não precisa nem saber a 3 e a 4. Que moleza isso aqui, tá muito fácil. Vou reclamar com a produção aqui. A gente tem que ter questões assim mais... Tô brincando, as questões estão ótimas. É que nesse esquema aqui de eliminar, a gente está conseguindo avançar bastante, né? A VUNESP tem esse padrãozinho, viu? Para quem nunca fez prova da VUNESP, ela facilita muito quando ela cobra esse tipo de questão, dando aí ao concorrente, né, no caso aqui ao concurseiro, a possibilidade de, sabendo 2, chegar à resposta, né? Mas a gente não está preocupado, pessoal, com o gabarito, né? Isso aqui é o de menos, né? Aqui o nosso foco é, de fato, analisar os itens, entender do que se trata, né? Então, a gente está num patamar muito acima do que só saber qual que é, se é a E, se é a A, enfim, isso não é a nossa preocupação aqui. A citação com a hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho esteja ausente, ou seja, combinou e aí o oficial volta, ele vai procurar o réu, se não encontrar o réu, ele procura a pessoa da família ou vizinho. Mas mesmo se esse vizinho não estiver, ou a pessoa da família, ou se ele se recuse, a citação será efetivada. Então, isso aqui também está correto. A gente já sabia, né? Todas estão certas. Vamos só verificar mesmo, né? A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível lugar em que se encontre o citando. Exatamente, né? Essa possibilidade da citação via edital, né? Que é conhecida como citação ficta, né? Porque qual que é o objetivo? É prosseguir o processo. E aí, se você não encontra o réu, como é que você faz? Mas há uma suspeita de ocultação. Aí faz hora certa. Não acha, não se sabe o paradeiro. Aí a possibilidade é via edital. Então, todas as alternativas estão certas, né? Então, E de encontrei a minha resposta certa, né? Então, E de está tudo certo. Mais uma aí. Considerando as regras do Código de Processo Civil a respeito da petição inicial, vamos lá na incorreta. Isso aqui que é o mais importante, né? Verificar o que o examinador quer. Às vezes a gente se empolga, vocês viram que eu sou empolgado, mas a gente não pode perder o foco, né? Então a gente tem que ter cuidado, mesmo numa situação de alegria, né? Numa situação de emoção, a gente tem que estar focado naquilo que interessa. Então é só muito treino que a gente consegue ter mesmo numa empolgação, mesmo numa euforia, a gente achar os caminhos mais corretos com as palavras-chave, né? Então aqui eu estou esperto. Espero eu, né? Caso não tenha todas as informações exigidas pelo código para qualificar o réu, porque o autor tem que qualificar o réu, né? Nome, endereço, dados pessoais, poderá o autor pedir para que o juiz consiga. Isso é comum, né? Imagina um acidente de trânsito, às vezes só anotou a placa e aí o autor vai pedir para o juiz conseguir essas informações. Isso está certo, mas a alternativa quer, a questão que é a errada. O juiz, se verificar que a petição inicial tem defeitos e irregularidades que possam dificultar o julgamento do mérito, vai dar ao autor prazo de 15 dias para emendar ou completar, sob pena de indeferimento, né? Exato, né? No procedimento comum, que é o que tem... Hoje no Código de Processo Civil, você só tem o procedimento comum, né? E tem a fase lógica de execução e a Lei 9.099, que é o procedimento sumaríssimo.
Ou seja, não tem mais o rito sumário, né? Então só tem o ordinário, que seria o procedimento comum, e o sumaríssimo. A contestação é escrita, né? Porque já no JEC não. No JEC ela pode ser oral, deve ser assinada por quem tem a capacidade postulatória, de postular, exatamente, né? Porque no JEC também não. No JEC pode ser até 20 salários mínimos sem advogado, né? E ainda, ou por um membro do Ministério Público ou defensor público, né? Então, isso aqui também está certo. Só que é errado para fim de gabarito. O dever de impugnar item a item, porque na hora da contestação, cabe ao réu rebater os itens alegados pelo autor. Isso se chama impugnação específica. Mas esse dever de impugnar especificamente não se aplica ao defensor público e também não se aplica ao advogado dativo e nem ao curador especial. O erro dessa questão é que esse ônus está dizendo que se aplica, né? Então, como é que fica, professor, para ficar correto? Do jeito que eu risquei aqui, ó. Então, o ônus da impugnação específica não se aplica ao defensor público, não se aplica ao advogado ativo e não se aplica ao curador especial. Pode dar um exemplo, professor? Claro, isso é bem simples. O que o código está reconhecendo? A impugnação específica seria uma argumentação contrária ao narrado pelo autor. Como é que o defensor público, que é o advogado que presta serviço às pessoas que não têm condições econômicas, advogado ativo é o convênio da OAB com a Defensoria Pública, né? E curador especial aparece quando o réu foi citado por edital. Essas pessoas não têm acesso aos fatos do réu. Dificilmente eles conseguiriam contestar. Como é que você vai contestar fatos se você não sabe, se você não teve acesso ao seu cliente? É assim que funciona. Então, o código, entendendo que não houve o acesso desses defensores aos seus assistidos, eles não têm que impugnar especificamente. Então, por isso que eles não têm o ônus da impugnação específica. Então, essa é a certa, porque ele quer a errada, né? Olha que rolo que é, mas é sempre para a gente estar focado no que o examinador quer, né? E de acordo com o CPC, a petição inicial, ela vem com os documentos que são necessários para propor a ação. Então, prova documental do autor é na inicial e do réu é na defesa. Isso está certo, fica errado para fins de gabarito, tá? Então, a alternativa D de deu certo, é isso mesmo que vocês queriam, que tudo estivesse correto. Pessoal, mais uma vez aqui nesse momento aqui chave, eu tenho a sensação que vocês estão avançando no conteúdo, eu recebo aí comunicados positivos e eu espero que para vocês também esteja tudo ok. Mandem mensagens, mandem contatos para que a gente possa sempre aprimorar aqui a qualidade dos nossos conteúdos que são preparados assim com muito carinho para todos vocês, tá? Então saibam que toda aula é preparada assim com maior cuidado e maior cautela para que vocês se sintam acolhidos, né? Porque essa é a grande verdade, né? O aluno aqui ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir bem amparado, né? Não só com conteúdo robusto que os professores têm, mas também que ele se sinta de casa, né? Então aqui a gente abre as nossas portas para que vocês se sintam bem à vontade. Vamos dando sequência aí para os próximos itens.